Olá, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais uma disciplina do curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Montes Claros, pelo sistema da Universidade Aberta do Brasil. O meu nome é Úrsula Leles, sou professora nesta universidade pelos departamentos de Métodos e Técnicas e de Educação e vou trabalhar com vocês a disciplina de Alfabetização e Letramento 2. Esta disciplina está organizada no ementa com 72 horas aula, onde vão ser trabalhados leitura e escrita no contexto social, as práticas de leitura e escrita e composição textual, o texto literário, textos epistolares, publicitários, textos injuntivos, textos jornalísticos, histórias em quadrinhos, charges e cartoons, dialogia, intertextualidade e apreciação estética da linguagem, produção de textos orais, livros de alfabetização como recurso didático no processo de ensino e aprendizagem da leitura e da escrita, Programa Nacional de Livro Didático, PNL, avaliações sistêmicas da alfabetização como subsídio para o ensino da leitura e da escrita, planejamento das práticas de alfabetizar letrando, projetos didáticos e sequências didáticas. Quais são os objetivos desta disciplina? O nosso objetivo geral é que vocês compreendam o processo de ensino e aprendizagem da leitura e da escrita a partir do trabalho com gêneros textuais, numa perspectiva crítica, dialógica, intertextual e estética. Como objetivos específicos temos reconhecer práticas de leitura e escrita no contexto social e escolar, porfiar as relações necessárias entre gêneros textuais e metodologias de ensino, conhecer textos orais e não verbais e a sua utilização no processo de alfabetização, analisar concepções de alfabetização e representações de leitura e de escrita nos livros didáticos, discutir políticas públicas para a alfabetização de crianças e refletir sobre avaliações sistêmicas de alfabetização e suas possibilidades pedagógicas para o ensino da leitura e da escrita. A ementa e esses objetivos estão organizados em 3 unidades, sendo que a terceira unidade, a que se refere a práticas pedagógicas de leitura e escrita, ela vai ser trabalhada no decorrer das unidades 1 e 2. Então, ela perpassa todo o conteúdo programático e vai perpassar, por isso, todas as nossas aulas. A unidade 1 trabalha as funções sociais da leitura e da escrita. Primeiro, trabalhando leitura e escrita enquanto comunicação, interação e produção de conhecimento, a dialogia, intertextualidade e apreciação estética da linguagem, gêneros e tipos textuais, leitura e produção de textos orais e não verbais e, por fim, o livro didático na alfabetização. A unidade 2 trabalha as políticas públicas de alfabetização, com destaque para o Programa Nacional de Livro Didático, focalizando os livros didáticos de alfabetização, os programas nacionais de alfabetização e as avaliações sistêmicas de alfabetização. E a unidade 3, como eu disse, vai perpassar as unidades 1 e 2, trazendo práticas pedagógicas de leitura e a unidade 3, como eu disse, vai perpassar as unidades 1 e 2, trazendo práticas pedagógicas de leitura e de escrita, onde nós vamos vivenciar diagnóstico, planejamento e desenvolvimento de práticas de alfabetização e o trabalho com projetos didáticos e sequências didáticas no processo de ensino da leitura e da escrita. A aula 1 contempla a unidade 1 e a unidade 3. Hoje, nós vamos falar sobre as funções sociais da leitura e da escrita, ou seja, leitura e escrita como forma de comunicação, interação e produção de conhecimento, a dialogia, intertextualidade e apreciação estética da linguagem. E já vamos também entrar
nas questões da prática pedagógica, trabalhando planejamento de aulas de alfabetização. E nós vamos começar então discutindo sobre leitura e escrita enquanto comunicação, interação e produção de conhecimento. Para iniciarmos, eu trago uma questão para vocês. Para que lemos e escrevemos? Parem e pensem um pouco sobre essa questão. Bem, usualmente nós ouvimos dizer que nós lemos e escrevemos para nos comunicar. Mas será somente para nos comunicar que fazemos o uso da leitura e da escrita? No seu dia a dia, quando que você lê e você escreve? Para que você lê e para que você escreve? Quais as funções que a leitura e a escrita têm na sua vida, no seu dia a dia? Há algum momento em que você utiliza a leitura e a escrita que não seja para você se inteirar, para você se relacionar socialmente? Infelizmente, na escola, nem sempre é essa a função que a leitura e a escrita têm. Precisamos nos lembrar que nós lemos e escrevemos na nossa vida, no nosso cotidiano, para nos comunicar, sim, para nos expressarmos, sim, mas também lemos e escrevemos para conhecer, para interagir, para nos desenvolver, para nos envolvermos, para conhecer e estar no mundo. Ler e escrever no nosso cotidiano tem sempre um objetivo, tem sempre uma razão, e é só os homens que podem ler e escrever, que sabem ler e escrever. Então, podemos perceber que a leitura e a escrita é um ato social. Se é um ato social, por que muitas vezes na escola nós trabalhamos a leitura e a escrita totalmente desvinculadas do contexto, do dia a dia, do cotidiano dos nossos alunos? Parem e pensem um pouco sobre essa questão. Vemos aqui uma série de textos que servem para comunicar, interagir, conhecer, produzir conhecimento. Vejam que sempre com um objetivo social muito bem determinado. Nessa imagem, nós temos textos que têm características científicas, jornalísticas, literárias, propagandistas, tem sentido artístico, cultural, tem sentido e objetivo de expressar ideias, de interagir, de passar mensagens, de provocar emoções, tem os mais variados sentidos. Especificamente aqui, eu escolhi textos sobre o mesmo tema. Todos esses textos presentes aqui nessa tela falam sobre a guerra em Guernica, uma cidade espanhola. E aí eu trouxe uma obra conhecida de arte de Pablo Picasso, trouxe uma propaganda bem-humorada, mas muito séria, da Bombril, trouxe um texto científico que trata sobre o bombardeio de Guernica, trouxe uma linda poesia, um poema maravilhoso de Carlos Oliveira, que também traz esse assunto da guerra de Guernica, trouxe um texto jornalístico que mostra a cidade de Guernica sendo arrasada pelos bombardeios, trouxe um cartaz de uma exposição que traz como tema a guerra de Guernica e trouxe imagens da desolação da cidade espanhola após o ataque. Vejam que são várias composições, vários tipos e gêneros textuais presentes aqui nessa tela, todos com o mesmo tema, mas com funções sociais diferentes, desde nos tocar, nos emocionar, até nos informar cientificamente sobre um assunto muito importante. Então, será que na escola
Nós podemos fazer esse trabalho também. Nós podemos também trazer os textos mostrando contextos, gêneros textuais e tipos de textos diferentes para formar, informar, interagir, mostrar ao nosso aluno qual é a função social da leitura e da escrita. Essa é mais uma questão para vocês pensarem. Falar de ler e escrever é falar sobre linguagem. E apenas o homem possui uma linguagem com símbolos e signos. Os animais também têm suas linguagens, mas não como a linguagem humana. Somente a nossa linguagem possui símbolos e signos. Mas o que são símbolos e signos? Símbolos, eles trazem as marcas dos objetos da realidade. Eles simbolizam os objetos, reproduzindo características específicas desse objeto. Por exemplo, quando chegamos em um restaurante, em um lugar público, e vemos na porta uma imagem representando uma figura feminina, nós já sabemos que ali é um banheiro. E isso é um símbolo, comunica uma ideia, trazendo uma marca de um objeto real. Por outro lado, os signos não trazem essas marcas dos objetos da realidade. Muito pelo contrário. O signo não tem relação nenhuma com o objeto da realidade que ele representa. O signo, ele é formado pelo significado e pelo significante. E são sempre arbitrários, são sempre convencionais. Por exemplo, se naquela porta do banheiro tinha um símbolo de uma figura feminina representando que ali se tratava de um banheiro feminino, se eu troco esse símbolo por um signo, eu vou escrever banheiro feminino. Veja que esse conjunto de letras que formam a palavra banheiro feminino não tem nenhuma relação direta com o objeto da realidade, que é banheiro e mulher ou feminino. Ao contrário, o signo traz um conjunto de letras que não tem nenhuma relação direta com o símbolo ou com o objeto sobre o qual, ou o objeto o qual ele representa. Então, signos, eles são totalmente arbitrários, convencionais. E todo signo é formado por um significante e um significado. O significado é a ideia sobre o qual ele representa. E o significante é a composição de grafemas e fonemas que formam aquela ideia, que formam ou que representam aquela ideia. Então, ao invés de termos aquela figura feminina para representar, para indicar que ali se trata de um banheiro feminino, nós vamos ter as palavras banheiro e feminino representando aquele objeto. Dessa forma, então, a língua é um sistema de signos, isto é, de formas sonoras e ou formas gráficas, que são o significante, que remetem a um significado. Para nos comunicarmos utilizando signos, nós escrevemos e lemos. Desta forma, a língua é uma prática social. E a linguagem, ela tem a força criadora de sentidos para agir no mundo. E nós temos, para nos expressarmos, para registrarmos a nossa linguagem, os textos. O texto é sempre uma unidade de sentido. Um texto pode ter uma palavra, um texto pode ser uma imagem, mas se ela tem uma unidade de sentido, ela pode ser considerada um texto. Aqui ao lado, eu trouxe alguns exemplos, poucos exemplos, da multiplicidade de gêneros textuais que nós temos. Trouxe uma imagem representando uma ideia, ou seja, uma imagem
que tem um sentido, então pode ser considerado um texto. Trouxe uma placa que tem um sentido, que expressa uma ideia, é um texto. Trouxe aqui uma receita, que é também um texto, porque congrega um sentido, uma unidade de sentido, dentre tantos outros tipos de textos que nós temos e de gêneros textuais também. Então, o texto, ele é sempre um produto histórico-social e independe de ser grande, pequeno, ter imagem ou não ter imagem. Sempre que é dotado de uma unidade de sentido, nós o consideramos como um texto. Mas, como nós, professores, podemos ensinar a criança a compreender um texto, principalmente um texto escrito, ou um texto também não escrito, mas um texto com imagens? Nós não ensinamos a compreensão e nem o processo cognitivo. O que nós fazemos na escola é criar oportunidades que permitam às crianças vivenciarem esses processos de compreensão de um texto. Então, é preciso que tenhamos consciência de que a leitura, assim como a escrita, é um processo social, mas a compreensão é um processo cognitivo. E é isso que nós devemos ensinar a criança quando falamos de trabalhar com a leitura. É desenvolver o seu processo cognitivo do ler. Ler é compreender um texto. E aqui eu trago algumas considerações da professora Angela Kleiman, que ela diz que para ler um texto, nós precisamos compreendê-lo. Não basta decodificarmos esse texto. Se o seu aluno consegue decodificar a frase, é mediante a interação de diversos níveis de conhecimento que o leitor consegue construir o sentido do texto. Mas, ao terminar, ele não consegue te dizer sobre o que ele leu ou o que o texto que ele leu traz, sobre o que ele fala, nós não podemos dizer que essa criança leu, que esse aluno leu. Leitura só existe quando existe compreensão. Então, ler é compreender um texto. E para que nós compreendamos um texto, nós precisamos utilizar o que é chamado de conhecimento prévio. Ler, então, requer que nós façamos o uso do nosso conhecimento prévio. Ler requer que o nosso cérebro, durante a leitura, ative os nossos conhecimentos prévios necessários para compreendermos o que estamos lendo. Então, Angela Kleiman nos ensina que é mediante a interação de diversos níveis de conhecimento, como o conhecimento linguístico, o conhecimento textual e o conhecimento de mundo, que o leitor consegue construir sentido do texto. Vamos entender um pouco melhor o que é esse conhecimento prévio. Bom, primeiro tipo de conhecimento prévio que nós precisamos ativar para ler um texto é o conhecimento prévio linguístico, ou seja, eu preciso ativar os conhecimentos sobre a língua que eu tenho para que eu possa compreender o que eu estou lendo ou sobre o que eu estou lendo. O conhecimento prévio linguístico, ele é um conhecimento implícito, não verbalizado e muitas vezes não verbalizável. É este conhecimento prévio linguístico que nos torna falantes nativos da língua portuguesa ou de qualquer outra língua. Este conhecimento, ele desempenha um papel central no processamento do texto. Entende-se por processamento aquela atividade pela qual as palavras, as unidades discretas, distintas, são agrupadas em unidades ou fatias maiores, também significativas, chamadas constituintes da frase. Então,
quando eu vou ler um texto, eu faço uso de todos os conhecimentos que eu tenho sobre a língua, no caso nosso, da língua portuguesa. Então, ao estar diante de um texto, para compreendê-lo, eu preciso ativar todos os conhecimentos prévios que eu tenho sobre a língua portuguesa. Este conhecimento prévio, portanto, exige que eu tenha conhecimento sobre a língua. Por isso nós estudamos, por exemplo, gramática, porque aí eu vou entender o que são classes de palavras, qual é a função que cada palavra desempenha em uma frase, o que é concordância verbal, concordância nominal, qual é o sentido, qual é o significado das palavras, como uma frase é organizada nas palavras, como as palavras se combinam para formar uma frase e dentre outros conhecimentos. Então, é preciso ter conhecimento sobre a língua para poder fazer a leitura utilizando essa língua. Convido vocês a lerem essa frase que está aí na tela. Sobre o que ela diz. E essa frase? O que está escrito aqui? Que leitura você é capaz de fazer desta frase? E desta frase? O que você lê aqui? Por que nós não conseguimos, ou alguns de nós não conseguimos ler essas frases que eu apresentei para vocês? Porque elas estão escritas em uma língua que não é a língua portuguesa. A primeira frase estava escrita em armênio, a segunda em tailandês, a terceira em chinês simplificado e a última frase em japonês. Se nós não temos o domínio linguístico de armênio, tailandês, chinês simplificado e japonês, nós não vamos conseguir ler nenhuma dessas frases. Porque nós não entendemos como elas estão organizadas, qual é o sentido da organização de uma palavra após a outra, qual é o significado dessas palavras. Ou seja, não tem sentido nenhum para nós se nós não dominarmos esses conhecimentos linguísticos necessários para ler e entender nessas línguas armênicas, tailandesa, chinesa e japonesa. Ao contrário, se eu coloco essa frase, acredito que todos nós damos contas de ler. A aprendizagem da criança na escola está fundamentada na leitura. Era isso que estava escrito nessas frases que nós não conseguimos ler porque nós não temos o conhecimento linguístico necessário sobre essas línguas para compreender. Ao passo de que, se eu apresento essa mesma frase na língua portuguesa, nós somos capazes de ler e compreender o que está escrito. Então, este é o conhecimento prévio linguístico necessário para que nós possamos ser capazes de ler um texto na nossa língua. O outro tipo de conhecimento prévio que a professora Ângela Kleiman nos apresenta é o conhecimento prévio textual. O que é o conhecimento prévio textual? É termos conhecimento de como os textos se organizam na nossa língua. Um texto na língua portuguesa, ele se organiza quanto à sua tipologia e estrutura, quanto ao seu suporte textual e quanto ao seu gênero textual. Por isso é tão importante trabalharmos com as crianças textos com tipos diferentes, suportes textuais diferentes e gêneros textuais diferentes. Muitas vezes, principalmente nos anos iniciais do ensino fundamental, nós ficamos muito focalizados só em um gênero textual. Seja ele a literatura, por meio de contos, textos mais narrativos, poesias, e deixamos de lado uma riqueza de gêneros textuais, que além de serem muito ricos, são textos que fazem parte
do cotidiano, do nosso dia a dia, do dia a dia dos nossos alunos. Então, é preciso que nós trabalhemos com os nossos alunos as mais variadas formas de organização e classificação dos textos para que eles produzam conhecimento sobre textualidade, sobre o que é o texto, tipos de texto, gêneros textuais e possam, ao se deparar com o texto, ter o conhecimento prévio necessário para compreender esse texto. Então, é preciso que trabalhemos tipos variados de texto, como, por exemplo, textos narrativos, textos dissertativos, textos descritivos e textos injuntivos. É importante também trabalhar aonde nós encontramos esse tipo de texto. Por exemplo, esses textos estão em suporte como livro, como folheto, na internet, em caixas, em embalagens. Então, qual é o suporte? Onde que eu encontro determinados tipos e gêneros textuais? E, por fim, é preciso trabalhar a riqueza, a diversidade que nós temos na língua portuguesa de gêneros textuais. Textos jornalísticos, receitas, parlendas, biografias. Quantas vezes a gente trabalha com livros com os nossos alunos e não trabalhamos a biografia dos autores desses livros? Trabalhar artigos científicos, editoriais, cartas, manuais, ensaios e toda essa gama de gênero textual que a língua portuguesa tem. Então, é preciso dotar os nossos alunos de conhecimento prévio textual para que, ao se depararem com determinados textos, eles deem conta de ativar os conhecimentos prévios, ter retorno de informações desses conhecimentos prévios, do tipo textuais, para poder fazer a sua leitura. Aqui eu tenho uma imagem com alguns dos gêneros textuais que nós encontramos no nosso cotidiano e que precisam ser trabalhados com as crianças na nossa sala de aula. Mas não um trabalho aleatório, como nós vamos ver mais adiante. Então, eu trago aqui notícias de jornais, bulas, panfletos, livros literários, poesias, bilhetes, recados, histórias em quadrinhos, parlenda, textos de WhatsApp, contos de fada, cartazes, placas, músicas, receitas. São alguns dos muitos gêneros textuais que nós temos aqui à nossa disposição para trabalhar na sala de aula. O terceiro e último tipo de conhecimento prévio necessário para que nós sejamos capazes de ler e que, portanto, é preciso ser trabalhado na escola é o conhecimento prévio de mundo, ou também conhecido como conhecimento enciclopédico. Esse conhecimento ele é adquirido formalmente, seja na escola, em cursos livres, né, em cursos ao longo da nossa vida, mas também ele pode ser adquirido informalmente, no cotidiano, no convívio com pessoas, em tempos, espaços e experiências diversas, como em viagens, teatro, leitura, cinema. É por isso que as experiências na escola, elas têm que ser variadas, ricas e muito amplas. Trazer para a escola possibilidades de conhecer sobre o mundo cada vez mais é muito importante para alimentar essa caixa de conhecimento prévio sobre o mundo que as crianças precisam ter para poder ler. Eu só vou entender um texto sobre dengue, um texto científico sobre dengue, se a escola, se no meu cotidiano eu tiver tido oportunidades de constituir minha caixinha de informações sobre o que é dengue. Eu só consigo ler sobre um texto se a minha caixinha de conhecimentos prévios estiver carregada de informações sobre aquele assunto, sobre aquele tema, que aí eu busco na minha memória as informações necessárias que vão me ajudar a compreender o que o texto está dizendo. Então, trabalhar com as crianças
de forma que cada vez mais esse conhecimento prévio seja abastecido, seja conhecimento prévio textual, seja o linguístico ou seja o conhecimento de mundo, vai fazer com que a nossa criança, o nosso aluno, seja capaz de ler no sentido de compreender o que o texto está trazendo. Assim, a leitura de um texto funciona por meio de um processo cognitivo. Nós nos deparamos com o texto, nossa mente é ativada, os processos cognitivos são ativados, nós percebemos as palavras e recorremos aos nossos conhecimentos prévios que vão construir os significados do texto durante a leitura. Se eu não tenho conhecimento linguístico, textual e de mundo sobre o que o texto traz, eu não consigo fazer a leitura do texto. Portanto, ler um texto não é um ato mecânico, mecanicista de decodificação. Ler um texto é um processo cognitivo de ativamento de conhecimentos prévios que vão ser colocados à disposição dessa leitura para que eu compreenda o que o texto está dizendo. Para isso, é preciso que nós tenhamos consciência de que toda atividade de leitura na escola precisa ser planejada, inclusive os momentos de leitura livre. Não é porque a leitura é livre que ela não é planejada. Ela é livre para a criança. Para o professor, ela precisa ser planejada, ela precisa ter um objetivo, ela precisa ter um encaminhamento. Pense nisso. Nós falamos sobre como se dá o processo de leitura. Mas como que a criança aprende a ler e escrever? Bem, nas aulas de alfabetização e letramento 1, vocês discutiram bastante esses processos cognitivos do aprender a escrever. Aqui eu trago algumas imagens da psicogênese da escrita da professora Emília Ferreiro para ilustrar essas aulas que vocês já tiveram e relembrá-los sobre como a criança aprende a escrever. Assim como a leitura, a escrita não é um processo mecânico de reprodução de grafemas. A escrita, assim como a leitura, é um processo cognitivo de compreensão de como se faz, de como se elabora uma escrita, qual é a representação que ela tem e como ela se compõe. Então, é preciso que fique claro para todos nós que ler e escrever é construir sentidos e nunca um ato mecânico. E é com essa perspectiva que nós devemos desenvolver o trabalho com leitura e com escrita na escola. Compreendendo, portanto, que ler e escrever são processos cognitivos, nós devemos aproximar o ler e escrever na escola, que é um processo didático e precisa ser, porque a escola trabalha com a sistematização do conhecimento, é preciso aproximar o ler e escrever o mais possível de situações reais de leitura e de escrita na vida. Porque é no nosso cotidiano que nós utilizamos a leitura e a escrita. Avançando um pouco mais na questão da aprendizagem da leitura e da escrita, vamos tratar sobre dialogia, intertextualidade e apreciação estética da linguagem. Dialogia. O que é dialogia? Dialogismo, diálogo, dialogar. Dialogia é reconhecer que existe o eu e o outro no processo de ler e de escrever. A vida, ela é dialógica por natureza, nos ensina Bakhtin. Eu e o outro estamos o tempo todo em interação, constituindo o nosso cotidiano. Portanto, dialogar é um processo humano imprescindível ao nosso cotidiano para estabelecermos as nossas relações sociais. Dialogar envolve linguagens. Vejam que eu falo de linguagens no plural. Por quê? Porque nós falamos de corpo, de alma, de concepções.
As linguagens, elas são múltiplas. Inclusive, há uma teoria que diz que a criança tem mais de 100 linguagens. Infelizmente, na escola, nem sempre a gente trabalha com mais do que 1 ou 2 tipos de linguagens. Então, nós precisamos ampliar o trabalho com linguagens na escola. Diálogo pressupõe a participação conjunta e ativa que supera aquela simples troca de opiniões presenciais entre parceiros. As comunicações verbais, sob a ótica bakhtiniana, revelam a própria história social da comunidade de falantes, a partir dos seus valores, crenças e experiências concretas de linguagem que ultrapassam o domínio linguístico para se inscreverem no campo da reflexão estética inserida no contexto geral da cultura. Então, quando eu estou lendo e escrevendo, eu estou dialogando com o outro, porque eu escrevo para que alguém me leia. Eu leio algo que partiu de um outro alguém. Então, dialogar pela linguagem. Linguagem pressupõe esse diálogo. E o diálogo é o princípio constitutivo da linguagem. O conceito de diálogo é, acima de tudo, uma interlocução, para além de uma interação verbal entre locutor e interlocutor em determinada situação concreta de linguagem. Ler e escrever envolve, portanto, diálogo. Envolve, portanto, eu e o outro e eu. E eu trago aqui um poema do João Cabral de Melo Neto, que chama-se Tecendo Amanhã, que de forma muito especial expressa a relação de diálogos entre você e o outro, entre o outro e eu. Um galo sozinho não tece um amanhã. Ele precisará sempre de outros galos, de um que apanhe esse grito, que ele o lance a outro. De um outro galo, que apanhe o grito de um galo antes e lance a outro. De outros galos que, com muitos outros galos, se cruzem os fios de sol de seus gritos de galo, para que amanhã, desde uma teia tênue, vá se tecendo entre todos os galos, se incorporando em tela, entre todos, se erguendo tenda onde entrem todos, e entretendendo para todos no todo, amanhã, que plana livre de armação. Amanhã, todo de um tecido tão aéreo que tecido se eleva por si, luz balão. O João Cabral de Melo nos mostra nesse poema a riqueza da troca por meio do diálogo. Um galo nunca tece sozinho amanhã. Ele precisa sempre estabelecer uma relação com outros galos. Ele precisa sempre estar em diálogo com outros galos para que amanhã se teça. Assim é o processo de linguagem. Eu preciso sempre estar em interação com o outro, dando e recebendo do outro essas relações, esses diálogos, estabelecendo esses diálogos que compõem a linguagem. Assim, quando eu trabalho com leitura e escrita na sala de aula, eu não estou sozinha. Eu estou dialogando, eu estou me comunicando, eu estou estabelecendo um diálogo com o outro. Seja ele o autor, seja ele eu mesma, porque eu posso escrever para mim mesma, mas sempre numa relação de diálogo. Um discurso se encontra com o discurso de outro alguém. É isso que esse poema nos ensina. E o dialogismo pressupõe uma atividade dinâmica entre o eu e o outro, em espaços de interlocução socialmente organizados em interação linguística. Para Bakhtin, o fundamento de toda linguagem é o dialogismo, de modo que, ao considerar a vida dialógica por natureza,
o pensador russo postulava que viver significa participar de um diálogo, pois tudo que nos diz respeito viria até nós do mundo exterior por meio da palavra do outro. Assim, todo enunciado seria apenas um elo de uma cadeia infinita de enunciados, na qual a pluralidade de opiniões e visões de mundo seria convergente. Então, quando eu trabalho com textos na minha sala de aula, o meu aluno, estamos estabelecendo diálogos com outras pessoas, diálogos entre nós mesmos, recebendo o discurso do outro e transmitindo e repassando e comunicando o nosso discurso para o outro. Falando sobre dialogismo, nós precisamos também falar sobre intertextualidade. Intertextualidade é o diálogo que existe entre textos. É o diálogo que permite a construção de novos textos. Se no passado, por exemplo, nós escrevíamos cartas e bilhetes, hoje, numa intertextualidade, nesse diálogo entre textos, nós escrevemos e-mails, mensagens de WhatsApp, porque a intertextualidade dos textos permite a ampliação e a diversificação desses textos. Todo texto se constrói como um mosaico de outros textos, o que não quer dizer que vale tudo no campo da intertextualidade. Não, não é isso. A intertextualidade, ela acontece nesse diálogo em que um texto se apropria das contribuições de outro texto, gerando um novo texto. Como eu disse, não é um campo de vale tudo, mas é a marca e a presença de outros textos dentro de um texto. Em geral, todo texto ele é intertextual, seja na forma, seja no conteúdo, ou seja na forma e no conteúdo. Imagina só se todos os dias, quando nós precisássemos nos comunicar por meio de textos, nós tivéssemos que todos os dias reconstruir um gênero ou um tipo textual. A intertextualidade acontece na forma quando nós, por exemplo, escrevemos um texto de um gênero textual que já existe. Eu vou escrever uma mensagem de e-mail, eu utilizo da forma do gênero textual e-mail que já existe. Essa é o que a gente chama de intertextualidade na forma. No conteúdo, é quando eu me aproprio de textos de outros autores para criar um novo texto. Quando, por exemplo, vocês estão fazendo os trabalhos científicos e usam as citações, vocês estão se servindo da intertextualidade. Lembrando que você, quando faz uma citação, você traz a contribuição de outro autor para o conteúdo do seu texto. Então, essa é uma forma de intertextualidade ou na forma de um conteúdo. A intertextualidade, além de ser essas contribuições na forma e no conteúdo de outros textos para o nosso texto, ela colabora muito na compreensão de um texto. Quando, por exemplo, eu vou ler um poema, eu já sei quais são as características de um poema, porque eu tenho conhecimento textual sobre o gênero poema. Então, isso ajuda na compreensão do texto, porque eu sei que um poema tem características específicas, eu ativo esses conhecimentos prévios sobre o poema que eu tenho, e assim, isso colabora na compreensão do texto. Toda intertextualidade, ela é carregada de intencionalidade. Você não faz um diálogo com outros textos sem uma intenção. Você sempre traz as contribuições, seja na forma ou no conteúdo, ou seja, na forma e conteúdo de outro texto para o seu texto, com uma intenção, com uma intencionalidade. Carvalhal vai dizer que a repetição, ou seja, a intertextualidade, ela acontece, sacode a poeira do texto anterior, atualiza e renova-o. Isso não significa plagiar um texto, mas sim
que nós, o tempo todo, quando produzimos textos, nós estamos estabelecendo diálogos e relações com outro texto. Isso enriquece o nosso texto, isso dinamiza a escrita do texto, isso amplia as possibilidades de construção de um texto. Trago aqui um exemplo de intertextualidade entre textos usando a história da Chapeuzinho Vermelho. A história da Chapeuzinho Vermelho é uma história do gênero literário conhecido no Brasil e no mundo inteiro. Talvez seja um dos contos mais conhecidos no mundo. E aqui, a partir da história, né, um texto de gênero literário da Chapeuzinho Vermelho, foram construídos outros textos a partir do conteúdo da história do Chapeuzinho Vermelho. Temos aqui, por exemplo, uma charge que usa a história da Chapeuzinho Vermelho. Quando a avó está deitada, a Chapeuzinho chega e, espantada, diz: vovó, para que juros tão grandes? Veja que há uma relação entre essa charge e a história da Chapeuzinho Vermelho. Nós temos aqui a menina representada e a avó. Então, a composição deste texto aqui, que é uma charge, utilizou-se da intertextualidade com a história da Chapeuzinho Vermelho. Não na forma, porque saiu de um texto literário para um texto do gênero de charge, mas sim uma intertextualidade de conteúdo, utilizando a história. Aqui abaixo, nós temos um outro exemplo de intertextualidade. A história da Chapeuzinho Vermelho é utilizada para uma propaganda de protetor solar, que diz: nem Chapeuzinho Vermelho, nem Branca de Neve, fazendo alusão, no caso aí, a dois contos, a duas obras literárias conhecidas mundialmente, Chapeuzinho Vermelho e Branca de Neve. Veja que a intertextualidade aqui também se dá no conteúdo e não na forma. No conteúdo, porque utiliza a história, né, a menção ao conto do Chapeuzinho Vermelho. Mas não na forma, porque sai da forma do gênero textual conto para o gênero textual propaganda. Nós temos aqui um outro exemplo também de intertextualidade. O livro Chapeuzinho Amarelo, de Chico Buarque, ele traz um diálogo intertextual entre a história de Chapeuzinho Vermelho e a história de Chapeuzinho Amarelo. Então, aqui há, além de uma intertextualidade de conteúdo, também de forma, mesmo que Chico Buarque não trabalhe com Chapeuzinho Vermelho, e sim com Chapeuzinho Amarelo. Mas quando você lê as duas histórias, você percebe a intertextualidade de forma e conteúdo na história do Chico Buarque de Holanda. E por fim aqui eu trago mais um exemplo de intertextualidade, também de conteúdo e não de forma. É uma propaganda de uma marca de cosméticos que diz o seguinte: use o boticário e ponha o lobo mau na coleira. Veja que faz um diálogo, traz um diálogo da história do Chapeuzinho Vermelho, mas muda-se o gênero textual. Então, aqui a intertextualidade se dá no conteúdo e não na forma. Veja como que é bacana trabalhar intertextualidade na sala de aula. Você com seus alunos podem recriar histórias, podem recriar textos, não só histórias, qualquer tipo de texto, trazendo essas relações de intertextualidade. Veja que aqui a gente tem vários exemplos de intertextualidade de conteúdo e de forma. Uma boa dica para o trabalho aí com os gêneros textuais, com os textos na sala de aula. Bem, nós falamos sobre o diálogo entre os textos, sobre a intertextualidade. Falemos agora, então, sobre a apreciação estética. Ler um texto é também apreciá-lo esteticamente. Mas o que é estética? Estética é uma ciência. Ela é histórica e ela se ressignifica no tempo e no espaço. Hoje, o que é estético para a gente pode não ser amanhã. E com certeza, o que é estético hoje
não era há algum tempo atrás. Portanto, a estética ela é histórica. A estética é um conhecimento sensível que se produz por meio das sensações e dos sentidos. Então, a estética ela sempre vai nos tocar por meio de sensações, de sentidos e de emoções. Portanto, a apreciação estética ela sempre envolve o pensamento e sempre nos toca em termos de sensações. A experiência estética que a gente deve promover na sala de aula deve colocar os nossos alunos para viver essa experiência estética a partir dos textos. Ela é sempre possibilitada pelo conhecimento sensível. E ela é vivida a partir de qualquer objeto, de qualquer fenômeno ou qualquer coisa a qual se possa atribuir alguma qualidade específica. A apreciação estética, ela reside, portanto, nessa apreciação, nessa atribuição de qualidade a alguma coisa. E como nós estamos falando aqui do trabalho com textos, do trabalho com a linguagem, vamos pensar nessa apreciação estética dos textos. Nós fazemos esse trabalho com as crianças de apreciar esteticamente o texto. Muitas vezes, a escola trabalha com essa apreciação estética, mas, por vezes, muito focalizada só nos textos literários. E qualquer tipo de texto é passível de ser apreciado esteticamente, não apenas os poemas ou os contos. Vamos aprender, vamos nos habituar a trabalhar essa apreciação estética de qualquer tipo de texto com os nossos alunos. Mas o que é qualidade estética? Como eu disse, a estética sempre está relacionada à beleza. Mas a beleza é um conceito plural, é um conceito amplo. E o que é belo, muitas vezes, para uma pessoa, não é belo para outra. E aí está uma riqueza para ser explorada na sala de aula. Alguns alunos vão fazer uma apreciação estética de um conto, de um texto, de um cartoon, de um texto jornalístico, muito diferente de outro grupo. Por quê? Porque os padrões de estética, o belo varia de uma pessoa para outra. A beleza dos objetos, a beleza dos textos, ela reside nas relações que nós mantemos com esses objetos, com esses textos, com os assuntos, com os temas que esses textos trazem. No prazer que nós experimentamos ao ler um determinado tipo de... Por exemplo, um poema. Cada um de nós mantém uma relação diferente com um poema. Então, é o prazer que esse poema provoca em nós, na experimentação e na compreensão desse sentimento que esse poema nos proporciona, que nos leva a fazer apreciações estéticas diferentes de um mesmo poema. A apreciação estética, ela está relacionada à nossa experiência de vida e à realidade da qual nós fazemos parte. Só existe apreciação estética em função do nosso cotidiano, dos nossos conhecimentos e das nossas experiências. Por isso que a apreciação estética é diferente e varia de um sujeito para outro sujeito. O belo, ele sempre inscreve um certo significado em nós. E esse significado é que produz um prazer equilibrado, harmonioso, provoca emoção e contemplação em cada um de nós. Então, fazer apreciação estética de textos na sala de aula é colocar em diálogo as relações que esses textos estabelecem com cada um de nós. Lembrando que a estética, ela está sempre ligada ao que nos toca, ao que nos parece belo, ao que nos emociona e ao que tem um sentimento ou vem carregado de um significado muito específico para cada um de nós. Portanto, trabalhar com textos em sala de aula dos mais variados tipos e gêneros textuais é sempre trabalhar
O diálogo que se estabelece pela intertextualidade e pela apreciação estética entre o aluno e o outro, o autor e o leitor. E isso precisa ponderar, isso precisa permear o trabalho com leitura e escrita na sala de aula. Essas são as referências da disciplina Alfabetização e Letramento 2, as referências básicas que estão no projeto do curso, as referências complementares e algumas referências suplementares que eu deixo aqui para vocês, como também uma indicação de leitura e que eu vou postar lá na nossa sala de aula, na biblioteca. Orientação da atividade colaborativa. Em grupos de até 5 pessoas, vocês vão escolher uma obra literária para ser trabalhada. Essa obra pode ser desde uma obra clássica até obras mais atuais. Lembrando que a obra Chapeuzinho Vermelho já foi explorada aqui na nossa aula, então ela não deve ser trabalhada. Por meio da obra literária escolhida, vocês vão planejar aulas com objetivos, procedimentos, avaliação, trabalhando a dialogicidade, a intertextualidade e a apreciação estética com as crianças a partir do livro escolhido. Lembrem-se de que é preciso ativar os conhecimentos prévios dos alunos no momento da leitura e de que é sempre interessante trazer outros textos que também trabalhem ou que estabeleçam essa intertextualidade com a obra literária que vocês escolheram para ser trabalhada. E que também é muito interessante que as crianças tenham a atividade, ou tenham como atividade, criar um novo texto com outro gênero literário a partir do texto trabalhado. Desejo que vocês tenham bons estudos e que essa atividade colaborativa seja muito significativa para vocês. Até a próxima aula.